Olá, paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico Vida Abundante, versão professor discipulador. Eu sou o pastor Elmer Mendes e estou acompanhando vocês nesta jornada de estudos. E já estamos caminhando para o final. Hoje vamos estudar a lição 6 da revista do aluno e no total são 7 lições. Deus abençoe sua vida, esteja animado, esteja encorajado pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. A nossa missão é evangelizar e discipular as pessoas, e o curso bíblico Vida Abundante é uma estratégia de evangelização. Você convida um amigo, um parente, um colega, um vizinho para estudar a Bíblia com você e oferece o curso Vida Abundante. 7 encontros para estudar num período de 40 minutos já é o suficiente para você apresentar para esta pessoa o plano de salvação, encorajar e acompanhar ela na leitura bíblica do Evangelho de João e também falar sobre assuntos importantes da fé, do crescimento espiritual, a exemplo deste que nós vamos falar hoje. Já apresentamos o plano de salvação, iniciando na aula 1 até a aula 5, falamos sobre o que acontece com quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, então, vamos dar um passo a mais. Vamos começar a falar sobre a necessidade da comunhão com a família de Deus. E vamos falar depois na aula 7, na lição, a última aula, sobre o batismo e a ceia, também um ponto de decisão para a pessoa que você está evangelizando e discipulando. Como temos feito, e você deve fazer isso quando você começar a evangelizar e discipular alguém, vamos sempre iniciar e terminar orando. Então vamos orar. Senhor, louvado o teu nome para todo sempre, seja engrandecido e adorado. Rendemos a ti aplausos, orações, canções, todo louvor é dado ao teu nome que é santo. Mais uma vez nos reunimos para aprender da tua palavra, que possamos crescer e amadurecer na tua presença com discernimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou aqui com o smartphone, tem a Bíblia digital, estou aqui também com a Bíblia impressa. Vamos então iniciando a lição 6 da revista do aluno. O objetivo desta lição é mostrar ao discípulo que agora ele precisa crescer em seu relacionamento com Deus. E isto é possível quando ele congrega. Então devemos ensinar no discipulado a pessoa a estar presente na igreja, na congregação, nos cultos, nos ministérios, para o seu próprio crescimento espiritual. Então, na revista do aluno diz assim: para que uma semente brote, desenvolva e frutifique, é preciso que alguém cultive, proporcionando assim os cuidados necessários. Quando nasce uma criança, é preciso cuidados para que a mesma cresça de maneira saudável. Caso isso não aconteça, certamente morrerá. Da mesma forma, deve acontecer com a vida daquele que recebe a Jesus Cristo. É preciso investir no desenvolvimento do relacionamento. Esse relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Isso só é possível através também do envolvimento com a Igreja de Jesus Cristo. Então, nesta lição, estudaremos sobre a importância da Igreja e seu propósito. Então, aqui já faço um comentário. A igreja é uma comunidade de fiéis, é um ajuntamento de pessoas num determinado propósito. Não é só para passar tempo, para conhecer pessoas, não, tem um propósito. Qual é o propósito? A igreja foi chamada para fora do mundo, para viver princípios e práticas piedosas
Ou seja, o mundo, nós estamos falando do mundo não fisicamente, estamos falando de um sistema. Porque o próprio Jesus falou: não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então nós vivemos no mundo, obviamente. Mas no sistema mundano, que é o mal, que é maldoso, malicioso, não. Igreja é isso, não vive nesse sistema do mundo. Então esse sistema ele escraviza, ele tem uma dinâmica maldosa, maliciosa, corrupta. Nós, então, Jesus nos chamou para viver fora desse sistema e iniciar uma vida nova em Cristo. Uma vez que nós iniciamos essa nova vida em Cristo, nós também somos chamados para fora, para voltar lá ao mundo. Não para participar do mundo como participávamos, mas agora para pregar a salvação, proclamar. Uma vez que você experimentou a salvação, você deve comunicar ela também. Esta é a missão da igreja, esse é o propósito. Uma vez salvo, se preocupa com quem ainda está perdido. Este é o dilema da igreja. Uma vez salvo, não cruze os braços, não fique acomodado. Preocupe com os perdidos e leve salvação a eles também. Então, esse é o propósito da igreja. Na revista do aluno, então, fala sobre a importância da igreja. Seguindo a revista do aluno, diz: é de fundamental importância que nos relacionemos em amor e união com a igreja para nosso crescimento espiritual. Leia João 17:20 e João 13:34. Novamente, deixa a pessoa que você está discipulando abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, é importantíssimo que ele leia os textos. Então, João 17:20 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orando por nós, não só por aqueles que estavam com ele naquele momento, mas por todos aqueles que um dia iriam acreditar em Jesus como Senhor e Salvador da vida. João 13:34, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, esse amor aqui é aquele amor que não coloca condição. É um amor que eu devo amar de fato o meu irmão, sem querer nada em troca, sem fazer nenhum tipo de barganha, mas um amor que, independente do que a pessoa é, o que ela pode oferecer, nós devemos amar uns aos outros. E nisso a igreja é conhecida. Não existe igreja sem amor. A igreja só é conhecida porque recebeu o amor e o perdão de Deus em Cristo, a salvação. E assim foi então também empoderada para amar na mesma medida que recebeu o amor de Deus. Na revista do aluno continua dizendo: alguns pensam equivocadamente que podem ser cristãos isoladamente, sem um relacionamento com os irmãos. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. É necessário estarmos juntos. O cristão fica feliz pelo privilégio de estar na casa de Deus. Olha o que diz Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Tem gente que fala hoje que não precisa ir no templo. Tem que ir no templo, sim. Eles perseveravam unanimemente no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Então veja que o cristão ele fica feliz. O Salmo diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no Salmo 27, versículo 4, o rei Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então é preciso ter um lugar para congregar com os irmãos. Pertencer à igreja de Cristo significa congregar, reunir, ficar juntos. Hebreus, ele dá um alerta para nós, Hebreus 10, 25, para que nós não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ainda mais vendo que o dia do Senhor se aproxima. Então, congregar é muito importante, estar junto, reunir com os irmãos. Veja que muitas pessoas dizem, né, que não precisa ir à igreja, e essas pessoas hoje são chamadas de desigrejadas. Ou seja, não se consideram desviados. Essas pessoas, elas não se consideram desviadas ou afastadas do evangelho. Elas dizem que estão afastadas da igreja. E afirmam que podem orar, ler a Bíblia, crer em Deus, sem ir ao templo. Só que a própria Bíblia, que deve ser lida em casa mesmo, diariamente, ela diz que os cristãos eles perseveravam unânimes no templo e também de casa em casa, no partir do pão. Então veja, muitas dessas pessoas elas estão decepcionadas com a igreja, ofendidas por algum motivo, né, ou alguma influência, desistiram de congregar. O amor incondicional elas nem passa pela cabeça delas, ou seja, relevar situações, amar incondicionalmente os seus irmãos, perdoar também, às vezes nem passa na cabeça dessas pessoas. Mas a igreja é uma família, a Bíblia ilustra isso também, né? E nós vamos falar sobre isso. Por isso que no discipulado você já precisa criar esse alerta na pessoa que você está discipulando. Então, na revista do aluno, segue dizendo o seguinte: o propósito da igreja. Deus instituiu a igreja para que o adore e o louve. João 4, 23 e 24. Diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, a igreja reunida, ela adora, ela louva coletivamente. Também através dos cultos somos edificados pela palavra do Senhor. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus quando eu estou lendo, quando eu estou meditando, na igreja, quando está sendo pregado a palavra. Então Deus instituiu a igreja para o adorar, para o louvar. Louvar, cantar canções, aplaudir, adorar é se prostrar, é se render perante Cristo. Então Deus instituiu a igreja para instrução mútua, promover crescimento espiritual. Então tem duas citações aqui que eu gostaria de ler com vocês. A primeira, agora eu vou ler aqui na Bíblia Digital. A primeira é Colossenses 3, 16. Veja o que diz. Isso acentua a importância de você estar congregando e você vai precisar deixar a pessoa que você está ensinando, discipulando, bem consciente disso. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Veja, habitem em vocês, é coletivo. A igreja é coletiva, a igreja nunca é no singular. Você não vai ouvir nenhuma palavra da igreja dizendo no singular, a igreja é você. Não, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. É sempre no plural, é sempre no coletivo. O outro texto é Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11.
a seguir. Diz assim: e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então veja, né, a nossa igreja, inclusive aqui na revista do aluno diz, olha, um dos programas que a igreja oferece para crescermos no crescimento da palavra de Deus é a escola bíblica. Porque isto é a igreja, se reunir para estudar a Bíblia, para louvar, para adorar, para se render a Cristo, para ter comunhão, para estar juntos, para compartilhar a sua vida com a família de Deus. Terceiro aspecto do propósito, ainda na revista do aluno, Deus instituiu a igreja para a comunhão. Quando se ama alguém, logo queremos desfrutar da sua companhia. Então, a igreja foi instituída nesse propósito. Veja o que 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E, por fim, ainda na revista do aluno, Deus instituiu a igreja para cumprir a missão, indo por todo o mundo, fazendo discípulo de todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A missão da igreja está bem clara em Mateus 28 e Marcos 16. Então, assim como alguém falou de Jesus para você, você é chamado para fazer isso com outras pessoas. Neste ponto, o aluno tem que tomar consciência disso, meus irmãos. Você tem que falar isso para ele. Assim como alguém se preocupou com você para evangelizar você, que no caso é você que está fazendo isso com aquela pessoa. Mas agora ele já tem que saber também que ele tem que ter essa preocupação com outra pessoa que está perdida para ele também evangelizar. Então, fazer um destaque aqui, quando estudamos a questão do desenvolvimento da igreja, né? Não estou dizendo de método, estou falando de princípios para a igreja se desenvolver. Uma igreja que se desenvolve com saúde é quando ela tem uma espiritualidade contagiante, ela tem um culto inspirador. Então, são algumas marcas. Citei só duas aqui, mas são algumas marcas. A própria evangelização é uma marca de qualidade. Uma igreja que não evangeliza, ela não está tendo qualidade, ela não está tendo saúde na sua vida. Então, espiritualidade contagiante, que é o destaque que eu quero fazer aqui, e culto inspirador, é porque nós estamos falando de culto, né? Da importância da pessoa estar no culto, estar na igreja. Então, espiritualidade contagiante é aquele entusiasmo que as pessoas têm ao servir a Deus com a fé. Ela fica entusiasmada, ela envolve pessoas na missão, ela assume seu propósito de glorificar a Deus em tudo. Ela é animada, ela é uma pessoa que, mesmo com as lutas e as dificuldades que a igreja enfrenta, ela não está focada nisso. Ela só tem coisas boas a dizer sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre a igreja, sobre a comunidade. E isso inspira outras pessoas. Isso empolga
contagia outras pessoas. E o culto inspirador, que é aquele culto que implica numa verdadeira adoração. O que Deus se agrada com o que nós estamos oferecendo a Ele ao prestar culto. Não é voltado para o homem, não é voltado para o ego do homem, para as histórias do homem, não. O culto é voltado para louvar a Deus, orar, render-se a Deus, a palavra de Deus. O homem fica de canto, Jesus fica no centro. Então, as minhas histórias, o que eu vivi, contar histórias na hora do culto, não. Tudo isso não tem importância. A importância é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o louvor, é a adoração, é o quebrantamento. E a palavra culto significa prestar uma homenagem a Deus. No culto, nós vamos para entregar algo, não para receber. É interessante isso, né? Eu vou prestar algo, eu vou prestar uma homenagem, eu vou entregar louvores, orações, aplausos, glórias, aleluias, ouvir a palavra de Deus. E lógico que eu recebo, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu fui para entregar e acabei recebendo muito, que é a própria palavra de Deus, a transformação da minha vida. Então veja que no culto, mesmo que nós vamos para entregar algo, nós ganhamos muito mais do que entregamos. Então, fale com isso sobre a pessoa que você está discipulando. O que é prestar um culto a Deus? A importância dele se preparar para isso, dele estar com o coração quebrantado, render-se a Deus, cantar, aplaudir, glorificar. Converse com a pessoa que você está discipulando sobre esse tema. É importantíssimo que ele entenda o verdadeiro significado de culto. Porque muitas pessoas vão para o culto achando que é só para ter oportunidade. Se eu não tiver oportunidade, eu nem vou. Ou o melhor momento do culto é quando eu tiver oportunidade. Enquanto os outros estão tendo, eu não valorizo muito o culto, mas quando eu tiver a oportunidade. Culto não é para isso, irmãos. Culto não é para isso. Culto é para você adorar a Deus, glorificar a Deus, celebrar, aplaudir, cantar, orar, tudo para Deus. Tudo para Deus. Contar aqui uma história rapidamente aqui que o Charles Spurgeon contou, que ele recebeu um bilhete lá no púlpito, né? Eu preciso de oportunidade. Eu preciso de oportunidade. Agora, não sei se foi o Charles Spurgeon, fiquei na dúvida. Mas eu vou ver. Se não foi, na próxima aula eu corrijo. Mas foi um desses pregadores aí de renome. E aí a irmã entregou várias vezes um bilhete e ele não deu oportunidade no culto. E aí acabou o culto, a irmã foi lá falar com ele. Pastor, eu pedi a oportunidade várias vezes para cantar. Eu queria cantar uma música para Deus, eu queria cantar uma canção para Deus. Você não me deu oportunidade, por quê? Aí ele foi e falou, irmã, canta agora. Pode cantar agora. Não, pastor, aí não. Os irmãos já foram tudo embora, o pessoal já foi tudo embora, não tem ninguém mais aqui e ninguém vai ver eu cantando. Ah, então não foi para Deus, porque Deus está aqui. Você queria cantar uma canção para Deus, então você pode cantar agora, porque Deus ainda está presente. Então, às vezes, as pessoas acham que é para apresentação, culto é para apresentação, não é. Culto é tudo para a glória de Deus, para a honra, para o louvor de Deus. E no discipulado você já tem que ensinar a pessoa o que significa um culto. E então nós podemos concluir. Podemos concluir na revista do aluno, diz assim, você sozinho não tem condições de promover o crescimento de sua vida espiritual. Eu sozinho não tenho, você não tem. Faça, portanto, um propósito agora mesmo de unir-se à igreja. No templo, onde você irá adorar a Deus, irá aprender mais de sua palavra. A vida com Deus não é estática. Vamos caminhando e dando passos na direção do propósito de Deus. Na próxima lição, veremos mais um passo importante a ser dado na direção deste propósito. E aqui, então, nós encerramos a lição, também conscientizando a pessoa que nós estamos discipulando, ensinando, conversando com ela sobre a importância dela estar
congregando, dela estar participando de todas as atividades, dos cultos, dos ministérios na igreja. E aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre a lição da ceia e do batismo. Então, vamos encerrar fazendo uma oração, como nós já padronizamos aqui, que deve ser feito assim todas as vezes que você se reunir com a pessoa que você está estudando a Bíblia, para que ela veja em você, inclusive, uma pessoa de fé, uma pessoa de oração. Senhor, louvado é o teu nome para sempre. Como é maravilhoso prestar culto ao Senhor. É maravilhoso prestar culto ao Senhor. É maravilhoso reunir com os meus irmãos para celebrar o teu nome santo em comunhão. Obrigado, Jesus. Que o nosso culto seja centrado no Senhor, no teu Espírito Santo, no teu agir, na tua glória e não a nós, nada para nós, tudo ao Senhor. Toda homenagem, toda devoção, todo aplauso, toda glória, toda canção, toda oração ao teu nome santo, Jesus. Para todos sempre, obrigado por mais esta aula. Continue a nos ajudar a crescer em maturidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. Fiquem na paz.